Dragon's Dogma 2 chegou e para a alegria da galera que curtia esse Skyrim Monster Hunter meio cult da Capcom, ela durou pouco, né, tio Lucas? Em poucos minutos após o lançamento, a página da Steam já estava lotada delas, as terríveis microtransações. E pra surpresa da galera, um jogo single player que tu precisa comprar pacote de viagem rápida é meio complicado, né, querido? O meu nome é Talecos JP e hoje eu estou aqui claramente com ele, Lucas Expedidias e banido em mais de 1000 países. o homem banido. Banido devia ser esses executivos loucos por dinheiro. A Bélgica tá tentando, hein? A Bélgica tenta, a Europa às vezes tenta também. E hoje nós vamos relembrar, revisitar alguns casos incríveis dessa coisa chamada ganância e loucura por dinheiro por parte de homens engravatados que não são os homens de preto. Eles mesmos, cara. Os homens de preto bem serenos lá, salvando o mundo dos alienígenas e os engravatados roubando nossos bolsos. Nem bolsos, bolsos! Com microtransações. A nossa ideia aqui vem, obviamente, na esteira de Dragon's Dogma, mas é finalmente entender da onde vêm as microtransações e por que elas tomaram o mercado com tanta força. Essa talvez seja uma resposta mais óbvia, porque elas dão dinheiro, mas é interessante, né, Thales? Eu tinha parado pra pensar nisso. Por que existe? Porque dá grana. Porque dá muita grana. Mas eu acho interessante, assim, e é uma daquelas coisas que o BNG proporciona, porque a gente tem uma concepção e daí a gente vai pesquisar e tem outra, né? E foi chocante descobrir que as microtransações não começaram logo na era da internet. Elas não começaram quando a gente imaginou. Elas começaram lá numa tenra década antes de eu e do senhor nascer, em 1990, com o lançamento de Double Dragon 3. Primeiro jogo arcade que tinha microtransações. Aí, assim, a gente ainda não tem o orçamento, né, Thales, pra comprar a máquina do Dragon 3, né, e botar aqui e descobrir. Mas pelos reportes que eu li, ele funcionava mais ou menos assim. Ele era um jogo muito difícil, inclusive uma franquia de 3 jogos já nessa época, né, que tava tentando se reinventar, porque o segundo jogo foi muito criticado por ser só quase que uma DLC do primeiro, e DLC nessa época eles nem sabiam o que era. Sequência mesmo. Mas a ideia deles foi, então nós vamos fazer um jogo bem diferente, esse vai ser bem difícil, e a gente vai usar o que já tem na máquina de arcade, que é o slot pra botar moeda, pra que se tu esteja afim, tu pense numa ideia de pay to win. Até rimou um afim com pay to win ali, mas o lance era tipo assim, eu não sei muito bem, porque a gente teve uma certa dificuldade em achar vídeos, mas eu não sei se era um menu que tu pausava e tu mexia, ou se antes de entrar no jogo, tu podia entrar numa lojinha, mas ele tinha tipo uma lojinha mesmo, onde tu podia comprar power-ups, sejam eles equipamentos, poderes especiais ou apenas vidas a mais. O jogo tinha uma única vida, então se tu te imaginar num Zelda, tu tinha um coraçãozinho e qualquer coisinha quebrava aquele coraçãozinho. Então pra pagar ali, tu inseria mais moedas, daí tu aumentava teus credits e comprava coisas que seriam facilitadoras no game, né? E eu imagino, Thales, eu vou te botar na situação aqui, tu imagina nós lá no Fliperama em 96, babies, Por aí. simplesmente babies, e a gente louco pra jogar um jogo, e daí tá o Playboy lá que não sai do Double Dragon porque veio com 20 reais, que na época era uma pequena fortuna, e tá só botando power up. Que desagradável, né, cara? Desde os anos 90, microtransações fudendo tudo. Não, e é muito doido lembrar que, tipo, eu já joguei Double Dragon e Battletoads, que são, acho que mais ou menos da mesma empresa, e realmente é um jogo dificílimo. É um beat'em up arcaico, que foi revolucionário lá no Nintendinho e tudo mais. E é da época que os jogos eram difíceis pra tua fita no console durar anos, e pro tio do fliperama ficar rico. Né? Então não bastava tu pagar $1 e pegar uma fichinha e jogar, bastava. Tu queria mais vidas, tu comprava várias fichinhas e botava vários continues. Agora tu, no meio do jogo, ou antes dele, tu configurar quantos continues tu tem e quanto de força, de ataque, algum power-up do gênero, pá, é uma loucura. Os caras foram longe, É muito doido, né? Mas se tu for ver, assim, eu acho, por um lado, assim, os gamers dessa época, talvez eles tiveram um vislumbre de esperança, porque essa moda não colou, né? A gente não tem tantos reportes, assim, de arcades que tinha literalmente microtransações, ponha mais moedas, faça mais grana. Né? Eu acho que dá pra fazer um salto interessante aí pra quando isso de fato começou a evoluir mesmo, que foi com a democratização da internet, né? Porque daí vem vindo jogos que tem um componente online mais desenvolvido e isso vem junto. Tu falou em jogo terminalmente online, geralmente tem microtransação envolvida. Hoje, isso é tão comum em jogos single player, mas eu vejo isso também como um componente de ser um jogo terminalmente online, porque muitos desses jogos single player tem que ter o launcher da empresa específica. Sim.
tu tem que estar conectado à internet, justamente porque eles querem ter a oportunidade de carcar no cartão do cara a todo momento. Mas ali, pelo início dos anos 2000, foi uma terra fértil, né? E um dos exemplos, assim, que foi mais notório, eu acho que teve até matéria nas grandes mídias, foi o Second Life. Second Life, o nosso The Sims Online, que eu sempre quis jogar. Eu lembro de ler a minha 0 hora como bom gaúcho. Claro. E, Second Life, tu vai poder ter uma segunda vida no online e tal. Isso em 2003, acho que é lançamento do jogo, 2004, Sim. mais ou menos. E eu lembro que eu não sei se era por limitação do meu computador ou da minha idade, e eu não sabia mentir a idade nessa época, eu nunca consegui fazer um cadastro, nunca nem acessei o Second Life. Aí a saída era, obviamente, jogar The Sims, né? The Sims, que é um pouco mais tranquilo, mas nessa época já tinha expansões, né? E pacotes de itens, já tinha, desde o primeiro já tinha. Só que vinha em CDs ainda, né? Tu ia comprando vários e vários CDs ao longo dos anos. Exatamente. Eu me lembro que eu tinha um The Sims 1, se eu não me engano, que vinha com o pacote Gozando a Vida. Olha que nome legal pra uma expansão, né, cara? Eu cheguei a entrar no mundo de Second Life. Eu não me lembro se foi logo por 2004, 2005, acho difícil. Mas em algum momento depois eu tive que matar essa curiosidade. Eu não era um leitor assíduo de jornal, mas o meu progenitor assinava a revista Super Interessante, que uma vez fez uma matéria de várias páginas sobre o jogo e detalhando, e eu sempre fui leitor, né? Eu só não lia jornal porque minha família não assinava e tal, era mais revistas, coisas assim, periódicos, mas a matéria detalhava muito de como que era a economia do jogo e já tinha muito uma ideia de tipo assim, por exemplo, porque tem terrenos no jogo que tu consegue comprar em figuras de $10 mil, $2 mil, $5 mil, né? E no jogo tinha um ponto assim que eu me lembro vagamente da matéria, que era de como o jogo economicamente acabava se assimilando muito com a vida real, porque ficava certas partes privilegiadas, certas coisas ali mais elitizadas, etc. A galera que entra no gratuito e ali só tem uma camiseta preta e uma calça jeans. Tipo isso, exatamente. E porque o jogo tinha noções, que aí eu tô falando do único fio que segura essa minha memória no meu cérebro, assim, porque tem muito pouca coisinha pra eu lembrar, mas tem umas ideias de, tipo assim, noções de trabalho, né? Porque tu podia, tipo, eu sou jardineiro e tu trabalhar de verdade no Second Life, só que de verdade de mentira, né? Sim, tipo assim, provavelmente tu fazia um roleplay ali alguma de coisa jardineiro e alguma assim, pessoa te dava um dinheiro. Alguma coisa assim, tipo assim, muito primordial, até porque a minha experiência, a única vez que eu loguei no jogo, foi de tipo assim, cara, isso é muito feio, meu. Como que alguém consegue jogar isso? É terrível de feio, tipo assim, abominavelmente. E eu não tinha um PC de ponta, mas ele também não era uma Millennium Falcon horrível, assim. Então ele fazia suas, sabe? Ele não era uma banheira, ele fazia seus truques, até um joguinho ou outro, assim, porque nesse PC até que eu acabei jogando WoW, né? Mas o Second Life acaba ficando como essa coisa que bizarramente existe até hoje, né? Isso é insano, de certa forma, assim. Doido que dessa época ali, pelo que a gente tava pesquisando e me surpreendeu, Habbo Hotel é de 2001 também existe até hoje. Exatamente. Outro jogo, terminalmente online, obviamente, pela sua natureza, mas que usava essas ideias também de microtransações e de, tipo assim... Tu botava um crédito e ganhava umas roupinhas e tal. O doido é que o jogo é lá de 2000 e a minha turminha jogava em 2010. A novidade que chega lá pro coreano no Maple Store em 99 chega pra nós com Ragnarok só em 2004, 2005. Claro, mas eu acho até interessante, Thales, um ponto aqui que a gente pode fazer, porque, claro, nós não somos fãs de microtransações, eu pelo menos não sou, eu acho que tu também não é, mas tu pode perceber que vários dos jogos que têm uma vida longa, eles têm essa vida longa justamente porque eles conseguiram acertar a microtransação certa pro seu público. Tem um exemplo que eu já citei em um outro programa aqui, que é o primeiro MMO do Star Wars, o Star Wars Galaxies, né? Que tem uma história muito apaixonada de fãs até um certo ponto. Ele era um jogo muito difícil e que era muito raro nos 2 primeiros anos tu ver Jedis, porque tu tinha que grindar muito pra poder liberar o negócio de fazer o teu aprendizado e virar um Jedi mesmo. Ele teve essa mudança ali nos últimos 3 anos de development pra liberar pra todo mundo, e não conseguiu acertar o seu modelo de monetização, buscando mais uma coisa de tu compra o jogo e daí tu tem que comprar as expansões, se eu não me engano tinha uma mensalidade envolvida, e daí o jogo caiu por terra. Tem muita gente que diz que o jogo só era horrível e que ele ia cair eventualmente, mas daí tu compara, por exemplo, com o Ragnarok, que já teve 20 versões ao longo dos anos, e com o World of Warcraft, que a gente vai acabar falando lá na frente, né? São jogos que, claro, tem níveis diferentes de polimento, pra ser gentil com todos os fãs aqui, mas que foi o acertar a monetização que fez o bagulho se manter rolando, assim. E isso tem um ponto, porque a gente não pode negar que, dependendo da empresa, ela precisa daquela
microtransação, mas como a gente vai pontuar daqui pra frente, tem várias que não precisam, e estão procurando apenas segurar ali, garantir aquele 2 milhões de bônus pro CEO no fim do ano. E tem uma delas que parte o meu coração, Thales. Eu acho que parte o teu também, que é assim... Como é que eu vou dizer, né, cara? Eu tô usando todas as minhas palavras aqui, mas é contumaz em largar... Que palavra é essa, Jesus amado? Deixa eu ver se eu não inventei até. Isso vai ficar legal no podcast, pode deixar, porque talvez eu tenha inventado essa palavra. Eu acho que... Contumaz, existe, não inventei, tá? Contumaz, que é obstinado ou insistente. Veja só você. E essa é uma empresa... E essa é uma empresa que ela é contumaz em inventar coisas que tu fica... Pô, eu te amo tanto, mas por que tu faz isso? Qual empresa é, Thales? Só pra tu ver se tu tá na mesma página que eu. Cara, com certeza estamos falando... A gente falou 4 horas dessa empresa e essa história eu não conhecia e é maravilhosa. Pra quem tá ligado, né? O Talecos aqui é o cara dos consoles. Eu até ia trazer o ponto do Dreamcast, primeiro videogame com internet, que tinha já DLCs, mas geralmente eram gratuitos. Tu comprava o jogo e baixava uns códigos online ali com algum personagem, algum mapa, alguma coisa. Só que com o advento do Xbox 360, a Microsoft tá com a Live ali prontinha pra fazer várias coisas, comprar jogos digitais, HD no console, tu pode salvar coisas, tu pode fazer download. E uma certa empresa... E aí a nossa querida Bethesda chega e fala assim, não, eu tenho um jogo que é um RPG pica, porque Morrowind foi do caralho. Foi. Então, agora chegou esse tal de Oblivion, a gente vai lançar ele, vocês vão se deliciar com o game, e se tu quiser se deliciar mais ainda com teu cavalo usando uma armadura dourada... Paga 2 pila aí que é nóis. Se teu console tem um HD, tu vai poder baixar, olha que incrível. Cara, uma das transações aí que são de fato micro, mas foram bem notáveis na época, é essa, né? E é a DLC de cavalo do Oblivion, que a gente já falou a extensão aqui, mas que foi muito impopular na época. Porém, é uma dualidade, né? Porque foi muito popular, mas fez dinheiro, então... O fã que é fã vai baixar, porque vai achar legal. Eu vi também que tinha castelos que tu podia comprar, tipo casinhas pro teu personagem, esse tipo de coisa. E é um jogo single player, então é um bagulho que fica meio estranho. E era um modelo que na época era o mesmo usado na PSN, na Xbox Live e na Wii Shop do Nintendo Wii, que era meio complicado. Tu entrava na loja, comprava um cartão de pontos que era um valor de X dólares, e aí tu entrava no jogo e comprava por pontos. Aí a armadura de cavalo era 200 pontos Microsoft, que era tipo 3 dólares, mas aí a armadura, sei lá, era 2 dólares, só que ele tinha que comprar o cartão maior. Era uma loucura. Não, é uma palhaçada, né, cara? E tem reportes, eu acho que isso a gente até não falou no programa da Bethesda, mas tem reportes de que era pra ser do jogo base. E no fim das contas cortaram do jogo base. E é isso que me pega mais. Que tu viu uma oportunidade do exploit, porque isso é foda. É predatório, tá? Qualquer defensor aí, você que é concursado e tem dinheiro pra gastar com microtransação e paga... Coitado! Não, é que geralmente... Sobrou pro juiz que joga um joguinho. Mas geralmente esse é o perfil, cara. Alguém que é concursado ou que tem, tipo assim, um trabalho que paga muito bem e garantido, que... eu tenho 4, 3, 2 horas, ou tem filho, ou não sei o que. Sempre tem uma justificativa. Sempre tem. Eu tenho X horas pra jogar por dia, então eu vou inserir o meu cartão de crédito ali, porque eu vou jogar com mais diversão, né? Mas você que é concursado aí, que fica comprando essas coisas, tá? Eu não gosto de ti, tá? Tu é desgraçado, porque tu dá vazão pra práticas predatórias. Porque aí tem um ponto, até quando a gente procura assim, microtransação no Google, aparece 1 milhão de coisas. O artigo principal do Wikipedia, outras matérias de anos diferentes, eu achei legal assim tu comparar, como uma matéria de 2017 veio com microtransações e uma de 2023. São perspectivas bem diferentes. Se pegar uma mais antiga lá pra 2006, um negócio ao futuro. Exatamente. Uma doideira como nessas coisas que envolvem dinheiro é sempre Bitcoin é o futuro. Exatamente. Aí, Bitcoin é o futuro, daqui 2 anos, daqui 3 anos é uma merda, e já muda totalmente o editorial. Exato. Eu acho essas coisas muito interessantes, mas teve uma delas que era do Economist Online, se não me engano, que era uma matéria até não é muito grande, não é um psicólogo fazendo, não é nada muito mental, é uma matéria simples. Mas eu achei interessante que nessa matéria, uma das raras que pontua sobre os gatilhos psicológicos de uma microtransação, que eu acho que é uma ideia bem interessante, que às vezes a gente que é gamer, como se diz aí na rua em formal, macacos velhos, a gente às vezes não se liga nisso porque a gente tá tão acostumado que azar, né?
mas aquele gatilho psicológico que tem a ver também com aquela outra coisa que se chama de FOMO, Fear of Missing Out, que é a coisa de tipo assim, mas é que daí se eu não ver o Duna 2 essa semana... Se eu não ver o... Ou então, como é que eu não vou comprar a DLC do Cavalinho, se meus brothers estão tudo com a DLC e vão chegar aqui, vão ver meu Xboxzinho brilhante e vão botar o Oblivion pra jogar e não tem, saca? E é isso que eu acho que é meio... Até envolvendo, assim, coisas que depois a gente vai discutir de loot boxes e coisa a mais, que brinca muito com um território parecido com apostas em alguns casos. Tem casos que nem esse do Oblivion, que foi o que gerou esse assunto que a gente tá debatendo, que é mais, é a DLC do cavalo, compra o cavalo, acabou. Só que tem outros casos que tu tá brincando com coisas que eu já acho meio sujeira, entendeu? Apesar do argumento dos defensores de que pode ser opcional. Tá me entendendo? Sim, claro, é bem por aí mesmo, e essas coisas vão evoluindo com o tempo, né? Isso. Porque se tu for ver essa questão que tu falou aí do Xbox, por exemplo, a gente tem alguns casos que os jogos já vinham, como essa do cavalo, já vinham com esse conteúdo pronto e que tinha que comprar depois. Exato. O caso que eu lembro assim de cabeça que deu um bafafá grande na época foi Marvel vs Capcom 2, que já vinha com vários personagens, e aí foi hilário a forma como se deu, porque a galera que baixou o jogo pirata descompactava lá no Windows pra brincar com o jogo, ou gravar errado o DVD, e tinha uma pasta, sei lá, chamada personagens, e aí tinham lá uma lista de personagens que não estavam no jogo, mas eu virei e revirei o jogo, comprei todos os personagens do jogo dentro do game, e cadê esses caras? É um conteúdo que depois eles lançaram pra comprar, né? E já era da senhorita Capcom, né? Isso, exatamente, né? E é uma coisa que... Aí que eu vejo uma certa enganação, que é o lance. Porque tu tá me vendendo um negócio que tu promete de um jeito e depois eu descubro que nas letras miúdas eu comprei só 80% do que eu tô comprando, tá me entendendo? E aí entram práticas, eu acho que essa era que a gente tá entrando ali do Oblivion pra frente, que já entra Xbox mais firme, e entra o grande vilão desse momento, que é o Xbox Live Marketplace, que era o nome na época, né? Entra umas coisas muito sacanas. Eu acho que se existe algum fã da Microsoft que pode nos explicar as justificativas, agora é a hora, porque nós vamos discorrer sobre a Microsoft por uns bons... Eu falei Microsoft que nenhum cara dos anos 2000, assim mesmo. Mas a Microsoft é uma coisa que nós vamos discorrer por uns bons 10, 15 minutos agora. Então, se tem um fã, tá aí a tua hora de defender, cara. Porque o que acontece? Tem alguns exemplos de como a Microsoft viu ali uma oportunidade de fazer dinheiro rápido e fácil e simplesmente o fez. Claro que a ideia da DLC do Oblivion partiu da própria Bethesda, então a Microsoft não tem culpa nessa. Mas tu conhece o caso do Left 4 Dead, Thales? Qual que é o caso do Left 4 Dead? É o seguinte, tá? Todos nós conhecemos a série Left 4 Dead, porque ela foi, num momento ali, até 2010, 12, ela era muito grande. Assim, mais às vezes, dependendo, né? Não, sempre, eu acho que se a gente entrar num server, eu e tu agora, nós conseguimos jogar. Sim, só que teve vários momentos onde ela, principalmente ali por 2010, eu situo, porque tava começando a epidemia zumbi, né? O Walking Dead estreou por ali, tava um clima mais zumbizesco. E Left 4 Dead, o primeiro e o segundo, inclusive, eram jogos, assim, muito difundidos. E eu lembro que era muito fácil desses jogos estarem em promoção na Steam, ou de graça pelo fim de semana, ou não sei quem. Ou seja, tava sempre em alta, assim, uma facilidade de jogar esses jogos muito boa. E jogar em servers oficiais, online, ou com teus amigos Lampart, ou com um monte de gente num server, não sei o que. Acho que ele já tinha matchmaking prontinho. Já tinha, então... Deu. Left 4 Dead 2 era um marco cultural nesse momento, digamos assim. E daí os caras... Pô, a gente sabe o histórico da Steam, da Valve, do Gabe Newell de querer democratizar o acesso. É difícil de criticar a Steam. Tu tem que ir atrás de motivo. A não ser que tu seja um developer. Daí eu acho que tu que recebe da Steam, tu tem algumas críticas que tu pode fazer tranquilamente, assim. Mas a gente que é usuário, como usuário... É um serviço muito bom. E é um serviço que várias vezes faz umas pelo cara, assim, falando de maneira informal, né? E a ideia, a diretiva era, vamos liberar vários add-ons de graça pra Left 4 Dead. Era pro 1 e pro 2 teve essas coisas, né? E tipo assim, de graça, tu tem o jogo, ele vai ser atualizado, tu só precisa deixar ele atualizando quando ele atualizar. Tem um mapinha novo, tem uma coisa assim. Só que Left 4 Dead já era multiplataforma. Sim. E quando chegou na empresa de Bill Gates, a empresa de Bill Gates disse... Aqui, de graça, não. Vai pra Cuba, foi o que eles disseram. Quer de graça? Vai pra Rússia, vai pra Coreia do Norte, seu esquerdista. Foi o que eles falaram, tá? Foi exatamente assim, eu estava lá, Thales, eu ouvi o diálogo, tá? Bill Gates, pessoalmente, disse tudo isso, tá? Porque o lance era que
A Microsoft, e aqui eu tô falando evidência de tudo minha bunda, mas a Microsoft, ela queria que coisas que fossem de graça no Marketplace fossem muito promocionais, muito propagandescas, e ponto final. Um tema, uma roupinha. Uma coisinha bem soft, assim. E quando vem uma ideia de lançar uma DLC, porque era uma DLC em minúsculo, né? Era só alguns mapas. Tipo assim, não tinha conteúdo além de mapas. De graça, a Microsoft disse, não, aqui tu vai ter que cobrar. Vai ter que cobrar, e o curioso é que tá cobrado até hoje, meu. Eu fui fazer a pesquisa antes de gravar o programa, no dia da gravação do programa, só pra ter certeza, tá? E o add-on que eu me refiro que foi o mais polemizado, porque eu acho que também foi o add-on que já tava... O jogo já tava bem popular, né, quando isso aconteceu, é o add-on The Passing, que saiu de graça, inclusive, vai estar na tela aqui do lado do nosso logo girando bem lindo, nesse formato novo da 4ª temporada, aí vai estar ali o printzinho da Steam de 2010, dos caras dizendo aqui, ó, na Steam tá de graça, bem sereno, tá? E isso achei tri ainda, porque não só ficou de graça, como eles ainda deram desconto no jogo durante o fim de semana. Pra tu ver como os caras são bons, meu. Tipo assim, vamos dar um conteúdinho de graça e vamos botar o jogo em desconto pra mais gente jogar, pra democratizar acesso, aquelas coisas que a gente acha tri. Não que a Steam seja santa, mas essa eles fizeram. Aí tu vai lá no campo verde e branco, né? Tu vai lá ver como é que estão as coisas, porque eu tenho uma X-Caixa, né? Eu sou assim, e entendam a piada e a ironia aqui, mas eu sou fã do Tiff, né? Eu quero jogar na X-Caixa, porque é muito melhor que o Play. Daí eu quero jogar Left 4 Dead, porque eu também sou retro gamer da X-Caixa. Eu sou desses caras. Daí eu tô afim de jogar um Left 4 Dead 2 e eu quero ir lá e jogar o The Passing, porque na Steam eu tenho, os caras são massa, né? Xbox é tri, o Tiff disse que é bom, então eu vou jogar também. No Xbox é $6,99. E é isso que me choca mais. É pago até hoje, brother. É muita chinelagem. Até hoje, mas eu já vim com mas, né, cara? Quando tu vem com mas... Quando tu vem com mas, é que nem hoje. Hoje eu tava num júri aqui, totalmente off-topic, mas eu estava num júri onde o réu era réu confesso. E ele alegava... Não era uma música do Tim Maia. E o crime dele foi amar demais o amiguinho, onde ele pegou e alegou legítima defesa por causa de uma dívida, o amigo partiu pra cima dele, e a legítima defesa dele foi 50 facadas no amigo. Gente, então, não tem assim, graça assassinar um amigo com 50 facadas. Então, mas... assim, quando tu usa a palavra mas, é que vem alguma coisa. E aí eu ia dizer assim, pô, mas tu tem que entender a Microsoft que... Tem que entender que até a facada 47 foi na legítima defesa. As últimas 3 só que eu me passei. A Microsoft, ela tá vendendo Left 4 Dead, que não é um jogo dela. Ali, né? O público vai. E ela precisa... de dinheiro pros servers, né? Tá ruim, tá ruim. Servers, exato. Tá ruim. E, cara, a Valve, tipo, o Left 4 Dead é da Valve, então talvez isso facilite um pouco as coisas. Mas, de qualquer forma, se tu pegar qualquer jogo da Microsoft, tipo Fallout 3, eu tive que pagar pelas DLCs. Não, é parecido. Ele está no Game Pass, o Fallout é um caso interessante nesse caso de DLCs e a diferença que é uma Steam ou o próprio launcher, sei lá, tá jogando o Destiny no launcher lá da Activision. Aí tem vários conteúdos que saem de graça naquele launcher, e daí se tu joga na Steam tem que pagar, porque, pô, o Fallout 3 tá no Game Pass. Então eu jogo ele de graça pelo Game Pass. Só que se eu quiser acessar as DLCs, eu comprei as DLCs. Tava em promoção. Tava em promoção, 5 pila cada uma, eu paguei 20 pila, peguei as 4 promoções. Então, assim, a minha conta do Xbox, ela tem as 4 DLCs do Fallout 3 e não tem o jogo. E se o jogo futuramente sair do Game Pass, eu vou ter que comprar ele. E tem no Game Pass a versão Game of the Year, mas só pra PC. No console legal. Eu não consigo. Como o console é por retrocompatibilidade, eu não consigo jogar a versão de PC. Como a Microsoft é uma confusão. É muito legal a Microsoft. Sim. Eles são muito massa. É complicado, porque se for no PlayStation, nem retrocompatibilidade tem, então não dá nem pra jogar jogo antigo. Não, eu entendo, assim. Eu entendo que podem existir custos associados, voltando a falar do Left 4 Dead, com botar ele pra dentro do... Cara, eu até entendo, mas tu concorda comigo que $7 é palhaçada, né? E eu acho que essa até... Ela até... A empresa precisa tirar a taxa dela. Então... Eu até entendo, tipo assim, eu acho assim, que eu entendo com muito desprezo, mas só que daí o caso do Gears of War é pior ainda, na minha opinião, porque pra quem não sabe, Gears of War 1 era um jogo que é dá pra dizer system seller, Microsoft? Tô sendo louco, ele foi, com certeza, a melhor coisa do Xbox 360. Os 3 primeiros jogos, eles venderam muito Xbox e pra mim...
a trilogia Gears of War é melhor que a trilogia God of War, assim. Opa! Frases fortes, do Alex JP. Porque foi o primeiro third-person shooter, cover shooter do E mercado. feito pela Epic, né? E feito pela Epic. Feito pela Epic. Pelo Cliff Bleszinski, o jogo é incrível. Não, eu acho assim, cara, eu nunca joguei ele a fundo, mas eu não posso negar que todas as vezes que eu vi uma imagem, assim, quando eu não tinha acesso, eu fiquei, cara, isso deve ser muito irado, bicho. Cortar os bichos com a motosserra, né? Não, tipo assim, os visuais do jogo são estupendos, de fato. Eu tentei uma vez até jogar ele num PC mais banheira que eu tinha na época, assim, bem banheira, e foi meio gráfico de Play 1, eu abandonei, assim. Mas eu fiquei, de fato, até nessa época, jogando um jogo super rudimentar, surpreso, assim, com o quão dinâmico era o gameplay, várias coisas na tela, isso que eu tava rodando ele muito feio. É a Epic quando quer, né? É a Epic quando quer, exatamente. Mas a Epic queria, Thales. Queria, como ideia de monetização do Gears of War, e tá tudo bem tu monetizar tuas coisas, não é nada... Se tu entendeu que a gente tá criticando monetização, tu tá entendendo errado. Até porque a gente quer monetizar esse canal também. É, exatamente. Mas a própria Epic tinha essa estratégia de tipo assim, tá, nós vamos lançar o jogo e daí a gente vai lançar alguns add-ons de graça pra ele. Porque no longo prazo a gente vai ganhar com isso, né? Tipo assim... Uma propaganda, uma boa vizinhança. Exatamente, cara. Tu falou boa vizinhança, mas é o exemplo perfeito. Tipo assim, pô, garantiu um karma positivo pra todo mundo envolvido. E a Microsoft, mais uma vez, disse... Aqui, não. E pra quem não tá vendo, eu estou balançando meu dedo negativamente com ênfase. Com ênfase, aqui, ó. Não. Negative, fallback. Nada disso. Nada disso. E na estratégia de, tipo assim... Tem justificativas, tipo o mas do Thales ali, não, mas é que os servers são caros. Tem, mas o ponto é, e tem até um post aqui que não sei se vai para as imagens necessariamente, porque é um post meio longo, mas que isso pegou muito vento, né, nas comunidades do Gears of War, etc e tal, e criticando, assim, pô, ia ser, porque isso foi prometido de graça. Foi uma parte da história que eu até esqueci de contar aí, me perdoem ouvintes, porque ficou meio fora de ordem, mas foi prometido quando o jogo saiu e por presidente da Epic na época que ia ser de graça essas coisas. E daí depois desvirou de graça e virou pago. Daí na época nos fóruns de fãs o pau comendo, né? Muita coisa negativa sendo falada. E faz sentido, porque o jogo era exclusivo do Xbox, então... Claro, né? Tu já tinha apostado, e eu acho que quando é exclusivo e tu aposta nessa de comprar um console por causa daquele jogo, tu tá botando um voto de confiança muito grande naquele sistema, na minha opinião. E o fato é que o próprio, eu acho que foi um community manager de alto escalão daí que veio se pronunciar. E não, galera, então... A gente queria, de fato, que fosse de graça, mas a Microsoft falou que não. Daí no post lá, se tu for olhar no detalhe, ele dá uma semi-passada de pano, porque ele fica assim, tipo... ele dá uma quase de talecos, assim. Eu entendo, mas... A Microsoft decide, e a Microsoft decide mesmo, ele não tá errado, né? Sim, assim como a franquia é da Microsoft? Tipo assim, no fim das contas, a Microsoft que manda, então se eles querem cobrar, e daí tem os servers, e tem não sei o que, então tem que cobrar. Tipo assim, basicamente, assim como no ponto do Thales ele não estava errado, o cara no ponto dele ele também não tá errado, só que não é o caminho. Não é o caminho. E no fim das contas, se tu for ver, isso abalou o jogo? Claro que não. O jogo foi um sucesso igual, ele vendeu bem igual, o que era pra ser de graça e foi pago, vendeu igual, mas fica aquela mancha de legado, que muitas vezes é o que mais pega nas microtransações, se tu for ver, né? A microtransação, daí nessa época, em função de console, ela começa a ficar cada vez mais popular e aparecer em mais tipos de jogos. Aí, trazendo o caso do Marvel vs Capcom de novo, dá um ano, a Capcom vai lá e lança o Ultimate Marvel vs Capcom. Daí já vem com tudo liberado. Isso. Entendeu? Então, fica várias situações que ficam tipo... Pô, mas aí tu compra todo o conteúdo e aí depois vem a versão Deluxe, não sei o que, extra, parará, que tu compra e daí já tá com tudo ali e às vezes sai mais barato. Mas isso é até outro ponto, cara, porque a gente tá falando aqui e essa foi a conclusão natural da história do próprio Gears of War, né? Que daí o que eles acabaram conseguindo acertar com a Microsoft foi, então vai ser pago 4 meses depois fica de graça. Que daí eu acho que tu tá chamando todo mundo de otário, no fim das contas. Ou deixa pago, né? Que daí pelo menos eu posso falar num podcast que é ridículo, tu tá pago até hoje. Pelo menos tu me dá uma alta. Ou então tu tá, tipo assim, é só os trouxas que querem jogar primeiro que vão pagar, depois fica de graça, tipo, tu entende que é meio, como diria um cara chavoso, é meio chave. Boa noite, gamers! E se ali por 2006 em diante, Xbox, Play 3, a gente tá falando de videogames, muitas vezes DLCs completas, um mapa, uma roupa que tu
paga um trocadinho aqui, um trocadinho ali, ou às vezes um trocadão, né? No caso do Left 4 Dead, que o pacote era caríssimo. No True-Front, a gente começa a ter mais microtransações aparecendo para os executivos sedentos por dinheiro, porque aí começa a sair uma coisa chamada smartphones, os espertofones, como eu gosto de falar, e os espertofones, eles têm conexão com a internet. O tempo e eles todo. têm rede social. O tempo todo. Então, se tu tem a tua fazendinha no Facebook, no PC, e tá ali manejando ela e tal, de vez em quando tu compra uma vidinha pra mandar pro amigo, agora tu acessa essa fazendinha num jogo inteiro dentro do teu celular. E o teu celular já vai salvar ali o teu cartão de crédito, né, nas informações, porque ele tem a coisa do Google ou da Apple, e vai facilitar muito que vários pop-ups apareçam no jogo e tu compre várias coisas o tempo inteiro. Acho engraçado ver essa coisa da microtransação, porque daí no celular, nesses joguinhos menores de rede social e tudo mais, aí é micro mesmo, é tipo coisa de centavos às vezes, né? Coisa de centavos. E até tem um outro ponto aí, Thales, a ser feito, de que nos marketplaces de celular, iPhone e Android, não é só direcionado a videogames, né? Porque daí É tudo. É tudo. E daí tem exemplos de... E eu regulo muito o que entra no meu celular pela forma como o aplicativo que eu vou instalar lida com microtransações. Por exemplo, assim, eu sou um cara que eu gosto de ler, eu entro em fases que eu leio mais e fases que eu não leio nada. Ultimamente eu tava uns bons 9 meses sem pegar um livro pra ler. Aí depois do Duna, que eu entrei nesse mundo, aí eu disse, tá, eu vou começar a ler o Duna 1, então eu leio muitas vezes no meu celular, de preferência com um formato de arquivo EPUB, porque tu consegue controlar o tamanho da letra, fazer do jeito que tu quiser ali. Tu lê com letra grande, com pequena, troca a cor, faz o diabo a 4, que muitas vezes PDF não pode. Mas eu preciso então de um aplicativo que seja um leitor de EPUB muito bom, pra eu conseguir ler ali do jeito que eu sinto confortável. Não pode ter anúncio, por exemplo. Então, Sim, tem o alguma... anúncio vai tapar a tela da tua leitura, né? É, exatamente, e te distrai, né? Muitas vezes te distrai, tipo assim, sei lá, por exemplo, vai ser um anúncio de uma câmera de segurança. Não vai me distrair, mas às vezes um bagulho amarelão do Mercado Livre chama a tua atenção mesmo sem tu querer olhar. E aí tu clica no anúncio e já vai comprar outra coisa. Ou às vezes tu quer virar a página, clicou sem querer e, sabe, já era. Então, foi um fine tuning ali, eu testei algumas coisas, tem um de Android que é o Moon Reader, que eu gostei, mas ele já tem anúncio sempre que tu vai sair do aplicativo, ele lê PDF e EPUB, funciona pra mim, mas daí tu vai sair do aplicativo, sempre anúncio, sempre, uns anúncios às vezes longos, de um jogo genérico feito de IA. Mas o que eu acabei me acertando, Thales, é o Lithium, que é um leitor de EPUB, inclusive fica a recomendação aí, que tu pode comprar o Pro, mas eu juro pra ti, eu nem sei o que o Pro faz que o de graça não faz, assim, de tão pica que ele é. E isso é um exemplo que eu trouxe pra vocês, porque isso se aplica a quase tudo que tem no mercado de celulares, se tu for ver, né? Os jogos, eles talvez foram a porta de entrada, mas isso é uma coisa que tá em tudo enraizado no mercado de celular. E tu tem algum histórico, assim, de jogar jogos de microtransação no teu celular, tu pessoalmente? Deixa eu pensar. Faz muito tempo que eu não paro pra jogar coisa no celular, mas eu acho que sim. Tinha um jogo da SEGA, que ele tinha umas caixinhas que dava pra comprar, às vezes vidinhas. Já aconteceu de eu investir uns pila. Já aconteceu, infelizmente, assim. Eu acho que até o Candy Crush, se pá, eu já comprei vida no desespero, assim, pra terminar. Desesperinho. Vai ser 2 pila. Então bota 2 pila aí. Dane-se. Eu acho que, assim, falo pela minha memória vaga, assim, mas acho que eu nunca cheguei a comprar microtransação, mas uma das minhas grandes decepções foi a primeira vez que eu vi um amigo meu com iPhone jogar Fruit Ninja, eu achei aquela coisa mais incrível do mundo. Nossa, Fruit Ninja foi um negócio. Foi muito foda, meu. E daí depois, quando eu fui ter o meu primeiro iPhone e eu fui baixar o Fruit Ninja, eu, tem microtransação também, cara? A espadinha, o fundo, não sei o que. Até aqui. O Fruit Ninja sem microtransação é muito chato, né? Que só tem um modo. Tipo assim, caralho, porra. E fica aquela sempre assim, eu não posso só comprar uma versão paga que tem tudo e acabou. Não pode. E se criou, né, Thales, um império de jogos, assim. Aí a gente pode citar coisas que nem Angry Birds no começo era pago, virou um bagulho de microtransação a rodo. Clash of Clans é um sucesso absurdo, né? Que é só um jogo com microtransação, e daí do Clash of Clans saiu 20 mil clones. E hoje eu acho bizarro que a gente sabe o poder que os anúncios têm, então, por exemplo, assim, eu tô jogando um jogo que eu vou citar daqui a pouco aqui, que é conhecido por suas controvérsias de microtransações. Ou seja, quando eu tô vendo algum vídeo sobre o jogo agora, nessa semana eu tô jogando bastante, os anúncios de YouTube vêm muito do joguinho de carta do Star Wars, que tem o Galaxy of Heroes, eu acho, que é microtransação a rodo. Tem um amigo do canal, o nosso querido Vitor Chagas, que gosta, eu gosto também, mas eu acho que ele gosta muito mais do que eu de Cavaleiros do Zodíaco, pois ele
ele era viciado no Cavaleiros do Zodíaco de Android, que é só microtransação, cara. Então, assim, que bom que tu só botou de maneiras que tu mal lembra, mas na nossa volta tem viciados, cara. De problema sério. Minha excelentíssima, inclusive ela e a mãe dela são viciadas no joguinho de fazenda lá. Só que eu acho que elas não põem grana. Graças a Deus, né? Porque daí eu acho interessante que esses jogos de fazenda, eles têm, como tudo na vida, eles têm grupos, tem nicho, tem fórum, tem tipo assim, coletivas de várias... Cooperativa é o nome, né? Cooperativa de várias fazendas que se mandam itens. Cara, isso é genial pra mim. Mas é bizarro, assim, eu acho chocante de fato, cara, que hoje a gente fala muito de como a inteligência artificial vai deixar tudo genérico, ridículo e patético, só que microtransações já fizeram isso, porque tem um vídeo, se eu achar o vídeo eu coloco na tela aí, mas tem um vídeo de um cara que ele jogou todos os jogos de Walking Dead que tem na Play Store, e tipo assim, 7 são só jogos, um igual ao outro com microtransações e nomes diferentes, cara, saca? Não ajuda, né, cara, e é doido que tu vai ver que conforme essa coisa de microtransação, até das coisinhas menores vai evoluindo e elas vão se expandindo para vários mercados, a gente vai tendo jogos também daí como, assim como eram lá o Ragnarok lá de 2000 que precisavam disso para se manter, que daí o jogo vai virar uma coisa milionária somente através disso. Claro. Eu não sei se Ragnarok ficou uma coisa milionária lá pros desenvolvedores deles, mas se a gente for falar de microtransação, de itemzinho e tudo mais, a gente tem a Riot. Claro, lógico. League of Legends, os MOBAs em geral, se funcionam é foda, né? Os MOBAs em geral funcionam assim. E eu já encontrei muitos defensores, tá? Eu acho que, claro, a Riot especificamente, ela, de fato, o que tu precisa pagar é tudo opcional. É tudo cosmético, mas é um trabalho legal, assim. Pô, tu curte um Peter Pan lá, vai ter uma skin do Peter Pan. Exato. Mas e bem feita, né? Mas eu acho interessante essa virilidade dos defensores, porque eu já fui um hater muito mais passional de LoL, assim. Hoje eu só não me importo mais, até porque eu acho que ele deu uma diminuída bem significativa na popularidade, na conversa gamer, né? Ele não aparece tanto quanto ele já apareceu. Mas eu me lembro de quando eu era mais haterzão, Regis Tadeu, assim. Isso aí é jogo de Mauriçola. E os caras, não, porque não sei o que, porque não precisa pagar pra ganhar, porque tem skin, a skin eu compro mesmo, porque não sei quem eu gosto, porque a Lux, não sei o que, papai, pipipi. Tá, meu, tá. Tava só sendo Regis Tadeu de meme aqui, mas tu gosta tanto do bagulho que eu vou ficar quieto, né? E de fato, tu vai ver que ali no LoL, pra tu ver um hater aqui, eu tô fazendo a virada da moeda, porque eu vou até dar um mérito pra eles, que eles conseguiram com League of Legends fazer um bagulho que não é fácil de recriar não, porque tá aí uma Blizzard da vida, que vai entrar nessa conversa rapidinho, que não conseguiu recriar com Heroes of the Storm. Obviamente a Blizzard também, assim, a Blizzard deu pra um desenvolvedor 2 caixas de palito e um compact de 2000 e disse faz o jogo. Aí o cara não conseguiu e eles vêm, tá, não, vamos cancelar tudo, então é foda, tá ligado? Mas não conseguiu recriar de maneira nenhuma. E não é todos os MOBAs, a grande maioria dos MOBAs acaba falindo depois de 1 ou 2 anos. Claro, logicamente. Até tu pega de nicho, assim, vai pegar um Pokémon MOBA lá, o Pokémon, como é que é o nome? Até esqueci o nome do Pokémon online lá do Nintendo Switch. Faz tempo que eu não jogo, Pokémon Unite, né, de o Switch celular. Ele, quando lançou, foi incrível, assim, só que conforme o tempo foi passando, eu na segunda temporada do jogo, era tanta tela de microtransação, tanta tela de pop-up, que pra jogar era difícil, entendeu? E eles fizeram um mercadinho ali de tu consegue comprar power-up de item e tudo mais, acaba desbalanceando e virando pay to win, né? O LoL, graças a Deus, não faz isso. E existe um argumento a ser feito de que Fortnite não é pay to win, por exemplo. Não é. Não. Mas, de fato, ele consegue monetizar de várias outras formas que são do território de microtransações, que tem muito a ver com passe de batalha também, com season e com não sei o quê. Mas o jogo é o jogo. Se tu tiver skin do Indiana Jones ou não, nada vai mudar, tipo, o gameplay segue o mesmo, né? Mas tem alguns casos, Thales, onde o gameplay não segue o mesmo. Alguns casos, tipo assim, alguns deles hoje em dia até já seguem, mas graças a controvérsias bem grandes que aconteceram no lançamento, né? E um que agora finalmente vamos falar, que é um jogo querido pra mim, que eu estou jogando ele essa semana, me divertido muito, dessa certa franquia que os caras balançam sabres, e essa franquia é Star Wars, e o jogo chamado Battlefront 2, que saiu em 2017. Nessa época ali, 2015, 2017, eles lançaram os 2 jogos que seriam os reboots, e agora tá saindo a Classic Collection, mas eles seriam os reboots, e supostamente ia sair até um 3, que daí foi... vamos deixar quieto. Mas isso também foi na esteira, né, pra quem tem a memória aí mais difusa dos novos filmes também, do Force Awakens e do Last Jedi, inclusive o Battlefront 2, o 1 eu nunca joguei, mas eu sei que o 2 tem conteúdo dos 2 filmes, do primeiro e do segundo desses novos, né, mas o lance, pra quem não sabe, é um jogo estilo Battlefield, né,
que tem vários modos, mas os modos que mais chamam clique, digamos assim, é as batalhas massivas, 40 players, 20 para cada lado, tu fica ali, ou do lado, tem várias eras, né, isso é uma coisa que era assim nos jogos originais, os 2004, 2005 lá, e é assim nos novos também, novos entre aspas, né, mas tem todas as eras, tu pode jogar com uma república, com os clones, ou com os droids, ou com o Império, ou com os rebeldes, depois ou com a First Order, ou com a República de novo reformada, né? Então, durante todas essas eras, são batalhas massivas e tem os heróis, tu controla eles também, então tu pode começar com um soldadinho, fazer vários kills lá, matou 20 players do time inimigo, tu ganhou vários pontos, troca pro Darth Vader e sai jogando. Isso é muito legal, em teoria. Pena que no jogo não era assim. Porque, o que acontece? O jogo teve, como muitos jogos multiplayer, tem um beta massivo, né? Um open beta massivo, onde as pessoas podiam testar e jogar à vontade. E começou a se perceber que já no beta tinha microtransação extensiva. Tu tinha que grindar pra liberar tudo, o jogo era todo bloqueado, era praticamente um jogo de luta do arcade, assim, tu não podia jogar com os personagens, tu não jogasse tipo 40, 50 horas, etc e tal. Foi muito reclamado na época, mas não, quando o jogo sair nós vamos resolver, fica tranquilo. Tá em beta afinal, né? Tá em beta, ô. Gamer hoje em dia, cara, eu consigo imaginar, porque sempre tem defensor, né? O mundo dos videogames, essa é a coisa mais louca do mundo. Literalmente o Todd Howard pode estar esfaqueando um cara com 50 facadas que vai ter uma grana e vai dizer, não, se ele fez isso porque falou mal do Fallout 76, o cara gosta e tal. Mas eu consigo imaginar, Thales, na época, os caras dizendo, pô, gente, olha o BF2 aí, cara, tá com uma monetização agressiva, vamos não apoiar isso. Alguém tava dizendo, ai, vocês gamers, vocês são muito exagerados, né, cara, porque tá só em beta ainda. Pois bem, quando saiu do beta, daí que a coisa foi pro caralho mesmo. Porque o que se percebeu daí? Que esse jogo, ele funciona assim, ele é multiplayer massivo e tu tem classes. Por exemplo, Assault, o infantaria básica, especialista, o cara que faz explosivos e tem a metralhadora giratória, o sniper, que é o... Batedor, alguma coisa assim. Tipo assim, tem 4 classes e daí classes mais especializadas que seriam os heróis, ou então o cara com jetpack, tu pode... Tipo assim, diferente de outros Battlefields, onde tu pode só subir num helicóptero e controlar, nesse aí o helicóptero é uma classe, então tu pode já sair de helicóptero, digamos assim, né? E essas classes, todas elas têm níveis e habilidades que tu constrói, que tu builda, que tu joga como tu quiser, etc e tal. Quando o jogo saiu, isso tudo era, tipo assim, tudo bloqueado através de grind, e grind abusivo, tipo assim, vamos supor, eu tô inventando aqui, não era assim, mas vamos supor assim, tu quer liberar a segunda opção de rifle pro cara da infantaria, tu tinha que fazer 500 kills no multiplayer, sim, isso aí eu via bastante em jogo de tiro, tipo um Call of Duty da vida, não sei se Call of Duty necessariamente tinha, mas eu lembro que em 2017, quando eu peguei o Play 4, eu jogava online do Advanced Warfare, acho que até era o do Infinite Warfare, que é bem ruim. Mas eu queria lá a última arminha da classe que eu gostava de jogar. Nossa, tinha que jogar 1000 partidas. Exatamente, só que tu desbloqueava via grind ou botando o teu dinheiro. Porque ele tinha essa mecânica dos crystals, que era o que tu podia comprar com grana de verdade. E daí se tu comprasse esses crystals, tu comprava uma loot box da onde podia vir esses itens. Ou seja, o jogo acabava ficando pay to win. Ah, mas por que o segundo riflezinho era muito melhor? Não é por isso. É porque todas as armas tinham modificações. E daí ele dava coisas que tu também tinha que grindar ou comprar, como por exemplo assim, o Thales desbloqueou a segunda arma porque ele é um sniper fudido. Ele liberou o segundo rifle lá de sniper, ele conseguiu. Só que daí o Lucas foi lá, botou $50 e ele já desbloqueou e ele conseguiu o mod, que é o sniper com o duplo de zoom. Então, eu literalmente... Um tiro que persegue, assim, ó, sempre umas... Nunca foi nesse nível, mas era sempre uma coisa tipo assim, pô, se eu tenho uma sniper, tu tem uma sniper e a minha tem a scope com duplo de zoom, eu tenho uma vantagem sobre ti. Não é teoria, eu tenho uma vantagem incrível sobre ti. Daí tinha... Os mods, eles são coisas mais... Que um defensor poderia dizer mais simples. O zoom do scope, tinha um que era pra diminuir completamente o recoil, tinha outro que era pra... Tempo de carregamento. Pra tempo de carregamento, exato assim. E todos eles, tipo assim, numa ideia de supostamente tu ir jogando pra liberar, mas com objetivos quase que inalcançáveis pro jogador que é nem assim casual, beirando o hardcore já era inalcançável, porque as partidas muito longas e tudo demora muito, né? Só que o que pegou mais todas as pessoas, e daí tem um post que eu considero histórico do Reddit, tá? Esse post é histórico mesmo, né? Eu considero, porque ele entrou no Guinness, na real, como a coisa com mais downvote da história da internet. Mas que foi feito há 6 anos atrás, um post por um usuário chamado MBM Maverick.
e ele diz assim: Seriously, I paid $80 to have Vader locked. Pra quem não entendeu, eu traduzo. Sério? Eu paguei $80 pra eu começar a jogar o jogo e o Vader tá trancado. Porque todos os heróis estavam atrás de motivações de grind. Que tu podias, se tu tivesse os crystals que tu comprou com teu dinheiro, desbloquear. Só que até esse desbloquear era incerto. Porque lembre-se, tu comprava a loot box, né? Então podia vir ou não. Exatamente. E é doido ver que isso vem da EA, que lá em 2009 já tinha nos jogos de esporte a cartinha do Ultimate Team. Exatamente. Aí tu imagina o Talecos lá, tipo, porra, peguei aqui o FIFA 13, tô jogando meu Ultimate Team com o Zezinho da padaria de atacante, 2 meses a fio. Nossa, o Zezinho da padaria tem 60 de habilidade, mas eu consigo fazer 3-0 com ele. Só que daí o teu amigo mais endinheirado compra o pacotinho que vem o Cristiano Ronaldo e o Messi. Acabou, simplesmente. E aí não interessa, ele tá jogando desde ontem, só que ele tem Cristiano Ronaldo e o Messi com 90 de habilidade. Cara, simplesmente absurdo, mas aqui eu vou fazer um exemplo então mais distorcido. Que ano que tu nasceu mesmo? Eu sou de 94. Tu é de 94, mas a gente vai alterar a nossa realidade aqui, tá? No mundo estranho da realidade alterada. Tu nasceu em 2000, tu nasceu no ano de 2000 e quando esse jogo saiu, tu tinha ali ele saiu em 2017, então tu tava saindo da adolescência, né? Mas tu ainda era uma criança, bem dizer assim. Tu era aqui um cara que não trabalhava ainda, talvez com 17 anos já tava meio na hora, mas de repente tu tava estudando e tal, não trabalhava ainda. E daí tu encheu o saco da tua mãe e do teu pai lá com... Pô, guri de 17 anos enchendo o saco de um game, talvez esse meu exemplo não tenha sido tão bom. Vamos supor que tu nasceu em 2005, então, pra funcionar melhor. Hoje, o bagulho tá freestyle. Mas o ponto que eu queria chegar é, tá em 2017, saiu Battlefront 2 e tu tem 13 anos, tá? Então tu teve que nascer ali um pouco mais pra frente de 2000 mesmo. Minha matemática é péssima. Mas, tu, assim, ó, tu encheu o saco, tá? Tu encheu o saco. Eu queria muito, mas não sei o que, ó, esse filme aí, não sei o que, quero comprar. Te deram a porra. E tu é muito fã do Luke Skywalker, porque o teu pai adorava a trilogia original, e tu já viu 1000 vezes, e tu não sei o que. Tu não é fã dos caras do mal, porque o Telequinhos, ele não gosta do cara ruim, ele gosta do cara bom. Ele gosta do Luke Skywalker, do Han Solo, do Chewbacca, da Leia. E tu foi jogar o jogo com sede, tu só queria ser o Luke Skywalker em Hoth, fuzilando, assim, ó, metralhando com a tua espada todos os Stormtroopers possíveis. E aí tu chega lá e tu descobre que não dá, brother, porque tu tem que botar mais dinheiro num jogo que tu já pagou $80. Que nessa época, em reais, seria tipo assim, 240 pila. Não, e o padrão de jogo nessa época era 60. Tá entendendo? Ainda é 60 até hoje. Tipo assim, aí, claro, o cara fez o post, ele reclamou muito, e no Reddit, pra quem não sabe, a coisa é dividida em subreddits, né? Tem comunidades de tudo que tu pode imaginar, tudo que é série que tu já viu, tudo que é coisa que tem um mínimo de audiência, tem alguma comunidade lá. Inclusive, tu sabe que o youtuber é grande no Brasil quando ele tem uma comunidade grande lá, que é difícil de o cara conseguir furar essa bolha assim. Mas, pra quem não sabe, quando um post, ele começa a receber muito engajamento, upvotes, que a gente chama no Reddit, ou comentários, ele começa a migrar pra uma aba que é o All, que é onde tá tipo assim... Tu quer ver o que tá bombando hoje no Reddit, bombando mesmo, assim. Ele faz um feed com os posts mais bombados de todos os subs. E daí esse post no Battlefront, ele meio que bombou pra caralho. Desse cara que a gente leu o título aqui, só pra vocês terem uma ideia, ele está hoje, 6 anos depois do lançamento, com 240 mil upvotes e 2.750 comentários, que é muito. Se eu tivesse no Reddit no computador, dava pra ver as views, inclusive as impressões, que deve ser mais absurdo ainda, né? Ou seja, ele pegou muito vento. E quando o jogo sai e tem críticas de todos os lados da internet, acontecendo hard, o que a nossa querida EA Games tem que fazer? Projeto limpar a imagem. Vamos mandar os nossos community managers responder, vamos mandar todo mundo, bababá. E daí um community manager teve a infeliz ideia de responder neste tópico aqui. E eu vou ler pra vocês agora, só que tradução livre, porque eu não vou traduzir tudo aqui, o comentário é longo, né? Mas começa assim, tá? A intenção com esses valores altos era providenciar aos jogadores um senso de orgulho e accomplishment ao liberar os heróis, tá? De acordo com o custo, aí com o comentário todo custo, a gente chegou nesse custo com base em dados que conseguimos no Open Beta e em outros ajustes que fizemos aos milestones lá que tu tem que fazer para liberar os bagulhos antes do lançamento. Mas assim, a gente aprecia o feedback passional dos jogadores. Isso já é o penúltimo parágrafo do comentário. A gente aprecia o feedback passional e como vocês gostam dos jogos e seguiremos adaptando. Aí só para motivos de escala e lembrar todo mundo, eu falei que o post tinha 241 mil upvotes.
o comentário, e essa é a mágica do Reddit, né? Se tu gosta de uma coisa, tu dá upvote. Se tu não gosta, tu dá downvote. Então é uma das raras redes, talvez a última que persista, que tu ainda consegue ver dislikes. E aqui tu consegue ver também. E tu consegue ver que o comentário do Community Manager, pobre coitado da EA Games, que deve ter sido demitido no mesmo dia, assim, recebeu 668 mil downvotes. Ou seja, tem o dobro de upvotes do que tem o post. O dobro, tá? Então, dá pra perceber que pegou muito mal. E a resposta da EA Games, Thales, foi, de primeiro momento, cancelar todas as microtransações. Foi meio assim, tá pegando fogo, né? Vamos cancelar. Eu lembro das notícias na época, assim, que o bagulho foi louco. Não, pegou fogo rapidinho. Simplesmente, o jogo saiu e quando os jogadores finalmente tiveram a chance de jogar, surpresa, não tem microtransação mais. Porque um dia antes de lançamento, foi tudo cancelado. Não tem mais microtransação, de currency, de nada. Eles mudaram toda a economia do jogo, de como comprar os upgrades e como liberar heróis. Eles reverteram tudo, porque esse post que a gente tava lendo pra vocês, ele ainda é do final do Open Beta. Ah, ele é do final? Eu achei que era o cara que já tinha comprado o game. Não. Oficial. É que aí que tá. Tu comprava o Open Beta já? Não, tu comprava o pré-order, que te dava acesso. Tá me entendendo? Então, claro, talvez assim, pelo meu storytelling de centavos, eu deveria ter dito antes que era pre-order e Open Beta. Mas eu acho que fica muito mais delicioso tu descobrir que, cara, tu tá me dizendo que o backlash foi tão grande que um dia antes do lançamento eles tiveram que mudar tudo pro jogo funcionar sem microtransação minimamente. Foi isso que aconteceu. E daí entra aquela, né? A gente até falou ali em algum momento desse programa já que os governos estão tentando acabar, e a Bélgica, não sei o quê. Porque esse foi um caso que foi tão publicizado que de fato teve pronunciamentos lá. Eu não sei se é presidente ou primeiro-ministro, mas o cara mais pica, o CEO da Bélgica, ele veio e tipo assim, não, vamos investigar. E declarou que era microtransação. Se não me engano, no Reino Unido também foi declarado que era a microtransação ali que configurava a aposta. E daí hoje, Thales, o jogo ele se encontra num estado muito singelo. Assim, tu tem alguma curiosidade? Tu quer que eu expanda isso? Não sei, o que tu consegue fazer? Tu consegue... Bom, tu não compra mais nada. Cara, é muito estranho, porque, tipo assim... Como a gente já foi pra onde? Como a gente pontuou aqui, eles cancelaram tudo, né? No fim das contas, eles tentaram ajustes, tipo, depois eles diminuíram os valores, aí depois eles acabaram desistindo completamente desse sistema. Só que tem coisas que eu imagino que devem estar, tipo assim, tão intrínsecas no código que não tem como tu tirar. Então, como que acontece hoje? Se tu joga ele hoje, tá? Tu abre o jogo, tu loga nele, e a minha experiência é bem recente, porque eu comprei ele essa semana que passou, que tava R$20 na Steam. A versão Deluxe que tem tudo, menos as coisas de pre-order, que essa eles nunca liberaram mesmo. Até porque é lei, não sei se tu sabe disso, mas é lei, coisas que tu diz na pre-order que é pre-order, tu nunca pode só divulgar, mas enfim, divulgar. Tu loga, aí tu tem que logar na Steam, daí tu loga no EA Launcher e depois tu tem que logar na Origin também, porque o jogo ainda é da Origin, infelizmente, né? Mas quando tu entra no jogo, a primeira coisa que tu vê é tá tudo liberado no sentido de heróis. Tu consegue jogar com todos os heróis que o jogo tem, com todas as classes, com todos os Darth Vader, Anakin, Grievous, Luke Skywalker. Ele tem uma seleção até mais ou menos justa, assim, de heróis. Tem acho que uns 16 pra cada lado, assim. Não é pouca coisa, não. Mas tá tudo liberado. Todas as aparências estão liberadas, porque isso é outra coisa também. O jogo, na época, ele ia monetizar tudo. Todos os cosméticos, que nem a Riot Games faz. Todas as skins, tudo. Então, ele tem todas as skins liberadas. Alguns personagens têm mais skins que outras. Então, os soldados clones tem, tipo assim, 40 skins cada um. Porque... 40 tons de cor? Isso, exatamente. Daí, tipo assim, daí tem, cada uma tem sua lore ali, né? Não sei o quê. O Anakin, por exemplo, tem 3, 4 skins. A Rey tem um monte, porque ele também já pega os personagens mais novos, que a gente já citou. Então, tudo isso tá liberado e, ao mesmo tempo, ainda existe a tela de loot box que tu pode acessar, porque tem um bagulho de que, tipo assim, todo dia tu recebe uma caixa nova. Sim. Só que na caixa tem coisas, tipo assim, tu abre a caixa lá, e a primeira vez que eu entrei, agora quando eu comprei, foi assim, tu abre, tu entra, vê a tela inicial de lobby lá, aí tu tem uma Unopened Crate, que é Crate, né, o nome do jogo, aí tu clica na Crate, e ele te libera, tipo, coisas, tipo, créditos, que é o dinheiro in-game, que tu não usa pra nada, cristais, que é a microtransação, que tu também não usa pra nada. E daí a única coisa, assim, que eu percebi que ele ainda consegue te liberar via loot box, porque esse é o bagulho, por isso que tu vê que tá no código, não tem como tirar. Porque eu já joguei 12 horas desde que eu comprei ele, espalhadas ao longo de 6, 7 dias. E toda vez que eu entro, a primeira vez do dia, vai ter uma loot box nova pra mim. E é coisas, tipo assim, esses créditos que não dizem nada, ou então, a melhor, que tu clica, tu abre a loot box e ela está vazia, tá? Várias vezes isso acontece. Ou então é uma coisa tipo assim, supondo,
Que daí não é bem loot box, né? Mas é o jeito que o jogo te apresenta os itens. Supondo assim, tu foi lá e tu fez... Porque ele ainda tem essas coisas de evoluir o personagem, buildar, liberar coisas. Então, o sistema meio RPG de ganhar pontos e buildar o teu personagem ainda existe. Mas aí, o que acontece? O Thales foi lá, jogou com o Sniper, fez 50 kills de Sniper, porque ele é realmente um baita do Sniper. Daí tu bateu a milestone lá, tipo, faça 50 kills com o Sniper. Daí tu sai do jogo, vai ter a tua loot box, né, que tu fez um achievement, digamos assim. Tu abre a loot box e ele vai ter, tipo, uma pose de vitória. Ah, sim. Sacou? Sim. Que é o que sobrou. E daí tu não pode comprar, não tem como botar dinheiro nenhum ali, de forma nenhuma. E o mais triste de toda essa história desse jogo, assim, que pra mim, eu até acho que existe uma review pra ser feita sobre esse jogo à parte, porque tudo isso, Thales, acaba dando um tom muito melancólico pro jogo. Porque o que acontece, né? Ele acabou sendo um jogo que sofreu muito backlash, então aquelas coisas clássicas que a gente vê, tipo assim, review bombing, essas coisas todas aconteceram, e daí fica uma fanbase que fica meio sempre na defensiva, porque, o jogo eu gosto, mas eu entendo as críticas, mas eu gosto, então fica muito... Não é um período, um momento fértil para criar fanbase, e se eu não me engano o jogo saiu em 2017 e foi por 2020, se eu não me engano, que a EA disse, os servers vão ficar abertos, mas a gente abandonou, não vamos fazer mais nada, nós não vamos lançar nenhum herói. Tinha planos de sair heróis das séries de TV, de mapas novos. Seria super interessante, mas aí se tu não tem dinheiro pra manter o jogo... Não, mas tem, né? Só que o que eu entendo é o seguinte, nós vamos pegar esses developers que trabalhavam aqui e vamos botar em outra coisa. Não, claro, eu digo, não tem a monetização dentro do jogo pro jogo se auto-subsidiar, entendeu? Sim, não sim. Que a EA não tenha dinheiro, não, claro que ela tem, a Disney então nem se fala. Até porque o jogo vende bem, tipo assim, eu fui fazer uma pesquisa de campo pra hoje até, e eu fui olhar naquele SteamDB que diz quantas pessoas estão ao vivo no jogo hoje. 2.000, não é pouco. Não é pouco, até tem umas comparações com o Classic Collection, que eu tava vendo antes de vir pra cá também. O Classic Collection que saiu faz 15 dias tem 600. Então não é pouco mesmo. Não. No global, assim, não é pouco. Não é muito também, eu sei que não é. Mas, pra um jogo de 2017 que foi abandonado, então player tem, sabe? E até assim, tem uma outra coisa que eu acho interessante de pontuar, porque ele é um jogo multiplayer, online. Ele tem um single player que também foi alvo de críticas, porque é muito curto. Até tem umas cutscenes bem legais, assim, bem feitas, mas é de fato só um single player pra ter. Mas ele é um jogo multiplayer, então como que fica as partidas, né? Isso é uma questão interessante. E, cara, é um bagulho curioso, assim, porque eu sou um cara que eu sou acostumado, eu não sou um jogador de CS, assim, mas a minha experiência, todas as vezes que eu joguei CS foi, eu entro no CS em 3 segundos eu tô numa partida. Eu já vi tu jogar Overwatch em live, por exemplo, e é tipo assim, tu entrou no Overwatch, 3 segundos tu tá numa partida. Sempre. Nunca vi. Eu me lembro de esperar pra jogar, de tipo assim, eu tô jogando CS 1.5 original em 2007. Assim, daí tu talvez esperasse pra jogar, se tu quisesse jogar num mapa específico, de um jeito específico, porque aquela de Dust 2 tu sempre vai entrar pra jogar. E ali é um caso raro, onde, por exemplo, assim, tem alguns modos diferentes, né? Tem o Galactic Assault, que é um estilo de objetivo, tem o Supremacy, que é todo um bagulho lá, bem complexo, de luta no chão, daí ganha a batalha ali, vai pras naves, bem viajada, assim, bem guerra mesmo, bem massa. Mas esses modos precisam de 20 players de cada lado. Várias vezes já, tipo assim, vou jogar hoje, por exemplo, 11 horas da noite, vou botar pra jogar, entro 5 minutos até achar uma partida. Mais de uma vez rolou já. Não, acaba demorando. Esse modelo de loot box, inclusive, né, a gente falou ali da Bélgica e dos países da União Europeia, isso é legal de pontuar porque todos eles vão pro lado da psicologia ali, de que, meu Deus, isso aí é um tipo de aposta, vocês não podem estar usando isso, questão até que porque videogame é uma coisa que criança joga, né? Claro, isso é um outro ponto. Eu lembro de quando saiu o Overwatch, ele foi um dos primeiros também uma das poucas... A Blizzard, ela geralmente acerta algumas coisas e erra outras ao longo do tempo, né? Não, faz tempo que ela tá errando. Mas tipo, a grande parte dos lançamentos às vezes dava certo e elas vão... Ela vai cagando Ela vai cagando ao longo do tempo, né? Mas o Overwatch 2 o Overwatch 1, na verdade, foi o primeiro jogo a ter a questão das loot boxes, assim, mais discrepante. E em seguida que saiu, se eu não me engano, deu essas coisas de aposta e tudo mais. E ele era um jogo que desde que eu jogo ele... Talvez desde o primeiro ano, o segundo ano do lançamento, já tinha aquela coisa, tipo, o jogo vai te dando loot box todos os dias, quando tem evento, ele ia te dando as loot boxes do evento, e vinha descrito assim, pode ter esse tipo de item, pode ter esse tipo de item, né, pra facilitar com que tu identificasse o que tu tava apostando, entre aspas, e sempre dando muito crédito, ele dava bastante dinheirinho pra tu comprar coisa no jogo, e ele dava o crédito que tu também comprava com dinheiro. Sim, o Heroes of the Storm também é esse modelo parecido.
Então era um sistema que funcionava muito bem, né? Hoje, com o Overwatch 2 ficando de graça, ele migrou pro formato de passe de batalha. Mas eu gostava do formato das caixinhas, assim, não era terrível, sabe? Eu joguei muito também uma época Rocket League, e aí é a mesma coisa. Eu comprei 2 ou 3 vezes chave ali pra comprar skin pro carrinho e tal, e tudo mais. E aí é a mesma coisa, vinha porcentagem, assim, que é tal tipo de roupa, ele é raro nessa caixa, mas tem aquela outra caixa, que é a caixa dos raros, que é caríssima, mas tu vai com... Talvez não venha que tu queira, mas vem outras coisas que são do mesmo nível. Claro. Mas, de qualquer forma, eu ainda acho que entre loot box, passe de batalha e coisa, o modelo que ainda acerta, por mais que fosse na mão da Microsoft, lá nos videogames foi uma coisa, entre aspas, ruim, é a questão do tu vender o item avulso, às vezes. Não sei, eu não consigo analisar hoje, assim, qual que é o melhor método de microtransação, porque no LoL funciona. Não, eu acho que, cara, cada caso é um caso, entendeu? Esse método Blizzard que tu descreveu, que foi o método que eu sou um jogador de Heroes of the Storm, né? Faz, assim, uns 3 anos que eu não jogo, mas teve uma época ali. E era bom? Era bom, eu gostava bastante, bem divertido, assim, e uma fanbase bem pouco tóxica, assim. Eu, Spyro, mais tóxico, porque eu ficava infernizando. Não de, tipo assim, tu joga mal, mas de, eu entrava no personagem que eu tava jogando e eu ficava, tipo, fazendo RP, sendo horrível, assim, tipo assim, um orc dizendo, eu vou arrancar seus braços, e os caras ficavam, para, não só tá morrendo. Né, não tá jogando WoW, cala a boca. Tipo assim, eu me lembro, isso é engraçado até a gente falando disso, assim, só um breve parênteses, que o meu apelido no meu Battle ID lá, se alguém quiser me achar, inclusive é Lucão420. E uma vez um cara discutiu comigo, porque ele disse, que ridículo tu botar 420 no nome, tu tá fazendo apologia à maconha. Eu achei muito engraçado. No chat do Heroes of the Storm, brother, enquanto uma partida acontecia, tu tem noção? Aí cada vez que eu morria ou ele morria, vinha um novo xingamento, assim, tipo assim, cara, é maravilhoso, assim, eu tava jogando com a Vitória e eu e ela, a gente ficava se olhando, tu tá vendo que isso tá acontecendo? O cara tava tentando me converter pra Jesus, cara, maravilhoso. Mas, cara, a Blizzard pra mim, ela tem errado muito nesse ponto, porque eu acho que daí tu fala assim, porque às vezes comprar o item separado é melhor. Eu acho que quando tu vende como uma DLC, até pode colar, mas aí existe o caso do WoW, né? Que o WoW é esse jogo que ele é agressivamente monetizado, e ele não era agressivamente monetizado, ele era monetizado. Tu paga uma assinatura pra ter acesso a um server premium, né? Premium porque ele funciona muito bem, porque ele tem toda uma estrutura que uma empresa do nosso porte pode te dar, e se tu quiser ir comprando os pacotes de expansão, as DLCs, que a gente tá falando, tu compra, senão tu pode ficar ali no teu cap de level e apreciando o jogo do jeito que tu quiser. Beleza, esse formato eu até entendo, só que daí entra que a Blizzard viu que podia, como vários jogos estavam fazendo, fazer literalmente um cash shop. E daí entra coisas como, por exemplo, assim, eu vou te lançar e daí tu me diz se é ético ou não. Porque começou assim, tu pode comprar um cachorrinho pra ficar andando do teu lado. Tu pode comprar um boost pra estar no level 70. Isso aí já é ruim. Já é ruim. Tu quer trocar o nome do teu personagem? Tu pode comprar no cash shop. Tá, ok. Mas daí começou a ser, de uns 2 anos pra cá especificamente, sai os novos sets que vão vir com a raid X lá. Uma raid de 20 players, de um boss épico dessa nova expansão. Os sets são, digamos assim, visualmente tu olha assim, isso aí tá legal, mas ok. E daí sai um set no cash shop que é, tipo assim, muito mais trabalhado. Como assim muito mais trabalhado, Lucas? Vou fazer um exemplo rápido pra vocês entenderem aqui. Um set é uma armadura de ferro normal, que tu ganha fazendo raid. O outro tem uma bola de fogo viajando, ele é animado com 3D, Ray Tracing, shade, tipo assim, obviamente não foi gasto muito mais tempo do que o outro. E de um ano pra cá, especificamente, eles foram além ainda. Isso que eu nem falei da WoW Token, né, que a gente sabe que é um jeito de literalmente converter dinheiro de verdade pra dinheiro dentro do jogo, ponto. Mas de um ano pra cá eles começaram a fazer coisas que eu acho que daí são ainda piores pra economia do próprio jogo. Eu não tô nem discutindo aqui o mérito de se a microtransação é certo ou não. Mas, por exemplo, assim, eles estão lançando no Cash Shop lá sets de raids antigas que são difíceis de pegar, que daí agora tu pode comprar. E não é o set igual, mas ele é parecido o suficiente. É tipo um set legado. Mas é complicado, né? Tipo, tu dedicar mais tempo pra um item específico e só pra galera comprar, assim. É meio capitalismo tardio, assim. Vou ganhar dinheiro com qualquer coisa. Tipo. Com qualquer coisa, cara. Com qualquer coisa. E eu acho que vai nesse ponto que tu tá falando, mas é que nem assim, se a minha empolgação com o jogo ela fosse um balão que vai enchendo. Quando tu vem com uma dessa, eu, no meu lugar de player, por exemplo, eu vejo que tu tá pegando uma agulha e
tá furando o balão, ponto final, assim. O próprio sistema de grind, né? Tipo, daí eu joguei 2, 3 anos do jogo e eu tenho que me contentar com umas coisas que se eu não botar dinheiro, nunca vou ter, né? Claro, e daí entra assim, eu acho que o último exemplo, já que a gente já tá no território da Blizzard, esse é um exemplo pra gente encerrar essa história de microtransações, e que é o exemplo mais moderno e vexaminoso que eu tenho conhecimento, é o Diablo Immortal, né? Que já é um jogo por si só rodeado de polêmicas, tem uma apresentação histórica da Blizzard que o cara, tipo assim, anunciou, todo mundo achava que era Diablo 4, o cara anunciou, foi vaiado imensamente e ele ficou, but do you guys don't have phones? Sacudindo o celular dele, patético, assim, mas enfim, de vago aqui. O Diablo Immortal, ele é uma parceria da Blizzard, que no meu ranking de empresas ruins tá provavelmente no terceiro ou na segunda, mas a pior empresa do mundo, eu até falei pro Thales antes de gravar que a pior empresa do mundo era a Microsoft, mas a pior empresa do mundo, na verdade, ou é a Tencent ou é a NetEase, né? Nossa. E essas aí não estão nem aí, meu. Eu te garanto que essas aí, se o cara fala assim, vocês não acham que a monetização tá agressiva? Demitido. Com certeza, pode ter certeza. Porque daí o Diablo Immortal é uma palhaçada, né? Ele, inclusive, que me trouxe conhecimento do termo baleia. O termo baleia é quando o cara é o gastador, ele é o cara que, tipo assim, ele tá por gastar grana mesmo. Ele é tipo uma baleia pras empresas, assim, e as empresas têm que cuidar das baleias, né? Então, eu nunca tinha ouvido esse termo e eu ouvi só na discussão do Diablo Immortal, porque surgiu todo um lance ali de como a monetização é muito agressiva, né? Tem um cálculo que foi feito de que pra ter o teu personagem full upgradeado, full, assim, top of mind, tu gastaria $100 mil. Não, é um absurdo. $100 mil, cara. Nossa. $100 mil, cara. E daí eu gosto, Thales, da declaração que eu trouxe pra nós aqui, pra tu reagir, tá? Eu vou só falar e daí tu reage, tá? Porque foram 2 declarações. Obviamente, o jogo, ele também teve um beta, que foi muito criticado por causa das microtransações. Daí, meu mano, Rod Ferguson, que é o Diablo General Manager, ele disse assim, tu consegue jogar tudo do jogo de graça. Tu consegue fazer as raids, tu consegue fazer o Cycle of Strife, tu consegue fazer absolutamente tudo das novas zonas e das dungeons de graça. E as novas classes que a gente vai lançar depois do lançamento, tu consegue fazer de graça também. Pô, legal a declaração dele, né? Mas eu quero que tu reaja à do Mike Barra, presidente da Blizzard, que disse, então... tu consegue fazer 99,5% de graça. Tem um 0,5% que só pagando. O que tu acha, Thales? É uma patuscada, né? Como diria. É uma pantomima, uma patuscada. É uma pantomima. E é louco porque daí é os dois caras da empresa, um desmentindo o outro, assim. Na cara dura, assim. Não... Meu brother ali falou demais. Se empolgou. E o 0,5 às vezes pode ser o nível final do personagem, que nem tu falou. Pois é, daí... Vai dificultar teu caminho. Não, mas é que daí se tu botar o 0,5 ali no coisa, tu faz 99,5 5 vezes mais rápido, entendeu? É uma loucura. É, cara. Eu queria muito ter jogado até o Diablo Immortal, só que ele levou 300 mil anos pra sair pros Android, por causa que Android tem aquela questão de não ser o mesmo celular pra todo mundo, né? Diferente do iPhone. E eu sei que quando saiu, eu já nem jogava mais no celular. Pra tu ver, né? Tipo, o negócio foi anunciado, ficou não sei quantos mil anos em beta, quando saiu ainda levou um tempão pra sair nos Androids em geral. Foi bem decepcionante, sim, porque eu achei que seria um jogo bom de jogar no celular. Eu não te duvido, mas é que daí eu não gosto de me armar uma frustração, porque eu acho que, e isso é foda, assim, a gente até não comentou muito, assim, das nossas experiências jogando jogos de celular, com microtransação, mas eu sempre fiquei daí com a impressão, porque eu joguei alguns desses de estratégia, nunca joguei Clash of Clans, mas uns parecidos, assim, Game of Thrones, tinha uns assim, e eu sempre fico com a impressão de que o jogo tá me fazendo jogar mal, porque eu não tô gastando dinheiro, entendeu? Tipo assim, pra um jogador aí de... É, muito estranho. Pra quem tá acostumado a jogar no PC, ou... É, tipo assim, o jogador de Age of Empires 2, que é o jogo ali, tu comprou o jogo, tu faz o que tu quer, acabou. Essas noções, eu me sinto meio velho brigando com as nuvens, assim, que pode ser o resumo desse programa, basicamente, mas é que é muito bizarro, cara. Tipo, o Diablo Immortal, eu até achei bonito os vídeos que eu vi, o meu irmão jogou até o level 30 e alguma coisa, daí chega num ponto que, a história não é interessante pra te continuar, e daqui pra frente, obviamente, eu vou ter que grindar absurdamente. E quando começa a ficar repetitivo demais, é quando perde a atenção. Não adianta, né? E daí o jeito deles mas se tu pagar, não fica repetitivo. Daí não. É bem complicado. E a gente ainda nem entrou em vários outros detalhes dessas coisas de microtransações nos jogos. Porque, claro, DLC, por exemplo, ela não é considerada microtransação porque ela é um pacote. Ela é uma transação. Ela é uma transação, ela não é micro, né? A microtransação, geralmente, quando são coisas pequenas e pontuais. Mas são vários modelos, assim, que vão se desenvolvendo com o tempo.
e que acabam às vezes te afastando de um jogo. Eu, por exemplo, sou apaixonado pelo como o Destiny funciona. É um MMO de tiro. É basicamente eu pegar um Borderlands, que é um looter shooter, e transformar ele num MMO muito louco de exploração espacial e tudo mais. Só que daí eu comprei o primeiro jogo uma vez, completaço. Paguei R$20 na Americanas, né, no Play 4. Joguei todo o conteúdo ali dele, gostei da história do jogo. Não, beleza, agora eu vou comprar o segundo. Daí comprei o segundo em disco, 20 pila na Americanas, porque ele também teve um backlash, assim, bem grande no lançamento e tal, sobre a questão do... Porque daí ele tem o passe anual, né, que hoje nem se usa mais, que era aquela coisa, tu comprava o jogo, pagava uns X pila e daí tu ganhava as 2, 3 expansões que saía no ano. Entende? Daí comprei o jogo, comprei ele em disco, daí o disco é só o jogo base, saiu a primeira expansão, era o valor do disco de novo. Sim. Eu não vou jogar, daí vendi o disco. Aí daqui a pouco, promoção lá, saiu 20 pila, 30 pila. O primeiro ano completo do Destiny 2. Comprei, joguei daí as 2 histórias de expansão. Terminou as histórias de expansão. Vou fazer o que agora? Tem as raids pra fazer, pra pegar item, pra não sei o que. Mas aí tem que reunir amigos. Então vou esperar a próxima história, porque as histórias são boas. Mas aí saiu o passe do ano que vem com 2, 3 DLC, que daí é o jogo todo de novo, R$250, ou tu pode comprar as DLC separadas, por 100 pila cada uma. Sim. Daí é um modelo de negócio que também não ajuda, sabe? E aí, claro, depois o Fortnite fica popular, daí o passe de batalha, que eu acho que o Fortnite faz muito bem. Eu já falei uma vez com um amigo meu que jogava, e ele falou, não, mas é que assim, tu botou lá 70 pila, comprou o passe de batalha do Fortnite. Só que se tu conseguir grindar todo ele te dá crédito suficiente pra no próximo passe de batalha, tu bota uns 20 pila e já compra. Então ele vai te recompensando com os créditos do dinheiro real e consegue ir pagando com desconto os passes de batalha. E muitas vezes é interessante o conteúdo dele. Deve ser muito massa jogar com o Spider-Man no Fortnite, com certeza. Eu acho que é importante entender que, assim, eu acho que monetização tá liberado e, tipo assim, a gente ainda, com estúdios pequenos, a gente quer mais que faça grana mesmo. Só que a microtransação, como a gente pôde exemplificar nesse programa todo, e eu espero que vocês tenham visto isso, ela mira no predatório e ela mira na muitas vezes inércia do gamer, que não para pra pensar se ele deve gastar naquilo ali ou não e só gasta. E às vezes até entra em conflito, porque a gente abriu o programa com Dragon's Dogma 2, que é um jogo que o primeiro é um RPG bem mais pesado do que um Skyrim, por exemplo. Pelo que eu tava lendo os relatos, nunca tive a oportunidade de jogar ele. Mas o pessoal falou que ele é mais dificultoso, digamos assim. E aí a treta que deu foi que um dos relatos do pessoal que faz o jogo é que não, vai ser um RPGzão e tal, e os pontos pelo que eu entendi, os pontos de fast travel, os pontos de viagem rápida vão ser, tipo, ir na cidade, pegar carruagem, ir na cidade, fazer um portal pra outra. Não vai ser um negócio que vai fazer parte da mecânica do game. É uma questão de imersão, é uma questão artística do diretor. Que baita ideia. Só que daí o que o executivo da Capcom fez? Não, beleza, a parte arte do jogo, a mão do diretor, é um jogo que não tem a fast travel. Porque faz sentido, é um medieval, tu pega o cavalo e vai. Sim. Só que se a galera mais casual quiser pagar uns pila, eles botam uns pila e fazem portal pra tudo qualquer lado, entendeu? Aí fica muito complicado. E o pior de tudo é que tu pode ser muito fã do jogo e detestar essa ideia. Tu pode ser muito fã do jogo e gostar dessa ideia porque ela vai facilitar que um brother teu tenha uma experiência mais tranquila com o jogo. Só que fica sempre num campo muito estranho. Eu, quando joguei Devil May Cry 5 e tinha microtransação pra comprar nível, eu fiquei, cara, por quê? Por que no Devil May Cry 5, que é um jogo... Assassin's Creed, né, cara? Não, o da Ubisoft é pior aí. O da Ubisoft é mais inexplicável ainda, porque não é um jogo difícil. O Devil May Cry ainda tem a desculpa que se tu não tá conseguindo te adaptar ao jogo, compra lá os níveis e deixa o teu Dante, o Nero e o Vi tudo fortão, entendeu? Mas, o Assassin's Creed daí pior. Não tem. É só um RPG qualquer, que é só tu matar bonequinho na... Ponto final.
Simplesmente. Não, os caras são carniceiros, cara. Mas eu acho que com essa é a nota perfeita pra gente encerrar o programa de hoje. Se vocês tiveram uma boa timeline das microtransações, a nossa missão está completa. E claro, né? Para fazer parte do Boa Noite Gamers, você pode fazer uma microtransação de R$7 para cima no nosso LivePix. E daí a gente te dá a DLC conversas nos grupos de membros. Exatamente. A gente te dá vários papos que só fazendo microtransações tu pode conquistar. De resto é isso, né, Thalys? É isso aí, e não se esqueçam, né? A melhor microtransação que tu pode fazer, além do LivePix, a DLC... Não, como é que a gente pode chamar o passe de batalha do Boa Noite Gamers? É tu curtir, dar like, compartilhar com os amigos, comentar e fazer isso aí tudo. Porque daí quando a gente monetizar o canal de fato, aí sim a gente vai poder vender tudo que é tipo DLC. Aí toda transação é macro. Toda transação é macro e vai ser incrível. Tchau.